like home. There's no place like home. There's no place like home. There's no place like Sua casa, casa da sua avó, casa de um parente, um amigo. No seu bairro provavelmente tem aquela padaria com um pãozinho bem gostoso que você gosta. Tem um restaurante, uma lanchonete. Podemos definir esses espaços que eu comentei como um lugar. Geograficamente falando, lugar é um espaço no qual ali a gente cria uma relação de afeto, no qual ali a gente cria memórias, no qual ali a gente tem uma relação interligada que nos integra como um indivíduo no mundo. Pensando nesse conceito, quando eu comecei a assistir a série The Bear, eu percebi ali que esse seria um conceito muito bem trabalhado. Para dar um pouco de contexto, na série The Bear, a gente acompanha a saga do Chefe Carno, um consagrado chefe que precisa retornar à sua cidade natal após o falecimento de seu irmão. Seu irmão, ele estava ali administrando um negócio da família, que era a lanchonete chamada The Beef. Lanchonete essa importante para basicamente todos os personagens centrais da série. Ao longo de todas as temporadas, nós vamos recebendo ali diversos flashbacks, no qual a gente consegue perceber a importância da lanchonete para todos os personagens ali. Podemos então concluir que, apesar de todo o caos que tem ali na lanchonete, The Beef é um lugar de afeto, de relações, de memórias. Um personagem muito importante para que a gente consiga esclarecer as ideias desse vídeo é o tio Jimmy. Vamos dizer que ele é o tio rico da família. É um personagem que, desde a sua primeira aparição, ele já é bem estabelecido como um, entre aspas, vilão. Porque ele, de toda maneira, quer tirar proveito econômico desse lugar, da lanchonete. Seja vendendo aquele espaço, ou seja fazendo um investimento muito arriscado para transformar essa lanchonete em algo mais. E nisso, por uma questão afetuosa que ele tem ali com esse lugar, até porque é um estabelecimento que era do irmão dele, do irmão do tio Jimmy, ele dá ali a chance para o Carme fazer uma mudança radical nesse espaço, que seria transformar o The Beef em um restaurante. Transformar o The Beef em restaurante, a gente pode dizer que ele deixaria de ser um lugar? Não, porque, primeiro, para as pessoas ali envolvidas, todos os funcionários que continuariam trabalhando para a continuidade do restaurante, ainda seria um espaço de criação de novas memórias e novos afetos. E mesmo assim, uma parte do restaurante seria destinada somente a vender produtos que já tinham na lanchonete anteriormente, principalmente o sanduíche, que era muito conhecido na cidade. Então, para uma parcela da população, eles não perderiam aquele espaço, aquele lugar. Por quê? Porque ainda assim o principal produto ainda estaria sendo vendido e o produto que liga esse lugar a uma questão afetuosa e de memórias, uma comida gostosa. Porém, à medida que a gente vai acompanhando a série, a gente vai percebendo as grandes dificuldades que os personagens têm, principalmente o Carme, por ser um personagem completamente caótico e cheio de traumas, a dificuldade que seria administrar esse restaurante. Então, a todo momento ali, nós temos a sombra do tio Jimmy esperando a primeira oportunidade para poder recuperar o dinheiro investido e recuperar de uma forma no qual aquele lugar vai deixar de existir. Vai vender aquele espaço para que esse espaço se torne outra coisa. Esse lugar deixe de ser um lugar. Ele se torne então um não lugar. Por exemplo, uma franquia de algum estabelecimento. Ele chega até a comentar também sobre essas franquias de é, máquinas de lavar roupa que já são bem comuns nos Estados Unidos e que está chegando essa nova cultura aqui no Brasil. Ou um pequeno shopping, ou uma franquia de lanchonete, ou um edifício de apartamentos, esses edifícios muito padronizados, no qual não tem basicamente nenhuma autenticidade. Mas o meu intuito nesse vídeo não seria definir o conceito de lugar
utilizando o Deber como exemplo. E sim que você perceba um fenômeno que provavelmente acontece na sua rua. Se não acontece na sua rua, está acontecendo no seu bairro. Se não acontece no seu bairro, está acontecendo na sua cidade ou na região metropolitana no qual você vive. Um fenômeno no qual a gente está renunciando o lugar pelo não lugar. E o que seria esse não lugar que eu tanto falo? Não lugar seria um espaço de transição. Ele é padronizado, ele não tem muita identidade. Então, por conta disso, a gente acaba não criando vínculos com esse espaço. Não cria afeto e acaba não criando memórias também. Por exemplo, uma franquia como o McDonald's, uma franquia de fast food, no qual ali a gente só vai para poder pegar um lanche e ir embora o mais rápido possível, principalmente por conta da modalidade drive-thru. Esteticamente falando, o McDonald's, a gente não consegue estabelecer ele como um lugar, porque ele é tão esteticamente parecido, todas as suas unidades são tão esteticamente parecidas, que dificilmente a gente consegue estabelecer esse vínculo, essa afetividade, a memória chega até a atrapalhar, porque basicamente como todo McDonald's é parecido, qual McDonald's você estabeleceu aquela memória? Consegue compreender? Diferente de um restaurante ou de uma lanchonete no qual você foi com seus amigos, no qual você foi com familiares, você foi num date, você foi com uma namorada, uma noiva, no qual você ali estabeleceu uma memória não só pelo espaço e a sua autenticidade, mas também pelo que ele ofereceu, pelo momento que foi ali passado, uma comida gostosa, um momento gostoso, um espaço gostoso no qual você ali consegue, de fato, criar um vínculo. A pior parte de lembrar de lugares assim é que provavelmente, se você, principalmente se você for uma pessoa mais de 30 anos, você já viu muitos desses lugares deixarem de existir. E eu aposto que muitos desses lugares se transformou em alguma franquia de algo. Uma franquia de academia, uma franquia dessas de máquina de lavar roupa, uma lojinha de conveniência que também é franqueada. Ou seja, todas essas, todos esses espaços foram dominados por estruturas que a gente denomina como um não lugar, no qual a gente não consegue estabelecer vínculos. E aí eu chego no filme Backrooms. Não sei se vocês assistiram, vocês podem ficar tranquilos que, assim como na série The Bear, eu não tenho o intuito de dar spoiler, e sim passar sobre coisas bem superficiais sobre tanto o filme quanto a série, para que a gente consiga estabelecer essa ligação com os temas. E caso você não tenha assistido nem The Bear e nem Backrooms, eu aconselho vocês a assistirem, assim como eu também aconselho você dar um like aí no canal, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para ver mais vídeos desse tipo. Para dar ali um pouco de contexto, ele é um filme que, como inspiração, teve várias histórias na internet. Histórias que surgiram ali em fóruns como 4chan, Reddit, no qual uma imagem de um determinado espaço era compartilhada e a partir dessa imagem histórias foram criadas. Grande parte das histórias ligadas a um gênero mais de terror. No filme lançado em 2026, a gente tem ali o Clark, que é um arquiteto frustrado ali, que está passando por um processo de separação e por não trabalhar com arquitetura, ele possui ali uma loja de venda de móveis. Uma outra personagem importante é a Mary. Essa personagem ela é introduzida de uma forma bem interessante para o tema no qual a gente está abordando. Por quê? Durante o filme, a gente recebe como informação diversos flashbacks, memórias passadas da Mary relacionado à sua infância. Isso tudo engatilhado por conta do fato dela ter vendido a casa dela e essa casa foi demolida, a gente observa ela sendo demolida, dando espaço a um prédio, ou seja, a verticalização, mais uma vítima da verticalização das cidades, né? A casa horizontal agora se tornando um prédio na vertical. Algo que eu acredito que também esteja bem comum na região onde você mora. E dentro dessas memórias da Mary, a gente percebe que aquela casa, ela tinha ali, de fato, memórias boas, no qual ela começa a lembrar da convivência que ela tinha com a mãe nessa casa, e então ali uma relação de afeto. Mas
Em que momento ela deixa de ser um lugar para que ela venda essa casa? É a partir do momento que a gente consegue observar que a mãe da Mary começa a ter alguns comportamentos bem problemáticos. Já o Clark, a gente tem observado que por conta desse processo de separação que ele está passando, ele está morando na loja de móveis dele, no qual ele começa a perceber ali diversos fenômenos bem estranhos. Fenômenos esse no qual ele vai investigando, 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 até que ele encontra essa passagem secreta para um espaço bem diferente. Vamos chamar esses espaços então de backrooms, como o nome do filme diz. No backroom, à medida que o Clark vai investigando, vai adentrando cada vez mais nesse espaço, ele a gente consegue perceber junto com ele similaridades de lugares no qual o filme já mostrou. E ele passa tanto tempo investigando que Mary fica preocupada porque ele deixa de. Ela é a terapeuta dele e ele deixa de aparecer em algumas consultas. Então, nesse processo também de investigação, ela vai atrás de Clark para saber o que aconteceu com ele e encontra também o Backrooms. Quando os dois se encontram nesse espaço, surge uma fala bem importante para a gente trabalhar ela aqui dentro do nosso tema. Clark fala para Mary que ali estão todos os lugares do mundo. Não bem os lugares, o que eles já foram, as memórias, os afetos e traumas que esses lugares proporcionaram aos personagens. E à medida que Mary e Clark vão investigando cada vez mais o Backrooms, a gente consegue perceber que esses lugares eles vão perdendo a sua identidade. E à medida que eles vão perdendo essas identidades, é, eles deixam de ser lugar para se tornar o que hoje a gente considera o que é um não lugar. Enfim, em The Bear, a gente percebe ali uma resistência da preservação do lugar. Representa ali a luta dos personagens para preservação e criação de novas memórias e afetos. Já em Backrooms, a gente consegue perceber ali que é um filme mais ligado sobre o fim do lugar, o fim da memória. Algo que é o que tem acontecido hoje. Então, todos esses dois conteúdos audiovisuais, eles estão tratando eles estão tratando temas bem atuais hoje ligados ao mercado imobiliário, porque está perdendo cada vez mais lugares e à medida que esses lugares vão sendo perdidos, memórias vão sendo perdidas. E a partir desse momento que esses lugares vão sendo perdidos, memórias vão sendo perdidas. E acaba que novas memórias não vão se criar, porque nós estamos criando não lugares, lugares de transição, no qual memórias não são criadas, vínculos não são criados. E a mentalidade do tio Jimmy em The Bear é a mentalidade do mercado imobiliário de hoje, que busca acabar com esses lugares, como a casa de Mary, que a gente viu no filme, em Backrooms, que ela deixa de ser um lugar para se tornar um não lugar. Assim como a gente vê vários lugares em Backrooms se tornando um não lugares. Assim como a gente vê no nosso dia a dia casas se transformando em grandiosos prédios, a gente vê lanchonetes se transformando em franquias e a gente então percebe os lugares se transformando em não lugares.